Olá pessoal, tudo bom? Então aí na tela o IPCA 29, as cotações do IPCA 29. E com esses dados aqui, eu quero mostrar para vocês como é que a gente faz manualmente a distribuição dos quartis, certo? As frequências. Porque isso é uma coisa muito interessante. Nós somos os pioneiros aqui na internet de falar, de trazer esse assunto lá em 2018. A gente fez algumas coisas meio em protótipo e ao longo de 2019 a gente foi rotineiramente aplicando esses conceitos, né? Até então ninguém falava sobre isso, né? E foi uma ideia que eu tive de usar esse conceito da estatística que eu aprendi no mestrado, enfim, né? Eu sempre gostei de estatística, porque você, como você sabe, a minha formação é médica, mas no mestrado a gente aprende outras coisas. Então, uma delas foi a parte de estatística, que é muito legal. Então, pessoal, como é que a gente faz? É muito interessante. E aí, depois que você entender isso, você vai ver como é simples e legal e útil. E aí você vai entender também as limitações inerentes do método, certo? Porque ele não faz mágica, como propagam por aí, tá? O pessoal vende em curso e tal. Enfim, né? Bom, então, pessoal, como é que a gente faz manualmente? A gente vê aqui, em primeiro lugar, quantos dias ou quantos pregões, se é que eu posso chamar assim, aconteceram nessa amostra aqui. Então a gente tem na célula 32, só que começou na célula 13. Então eu tenho 30 amostras aqui. Ou dizendo melhor, eu tenho 30 elementos nessa amostra. Se eu vou dividir pela metade, eu pego 15 e 15, certo? Então vamos fazer aqui a primeira coisa. Eu pego essa coluna B aqui e coloco ela em ordem, crescente ou decrescente. Aí eu pego a seleção estendida, que não deu certo. Ok, a gente não pode pegar as células lá de cima, tem que ser só os números que a gente vai compor. Então a gente vai ordenar aqui de A a Z. Bom, então eu resolvi, pessoal, apagando ali os dados de entrada ali. Apaguei ali, tá? Então vamos ordenar a coluna B. Vamos estender aqui, ó, para mostrar para vocês onde é que eu tô. Aqui, ó. E a seleção estendida, porque aí ele preserva os dados de data e de preço. Então, por exemplo, vamos dar uma aumentada aqui para ficar mais fácil de ver. E aí aqui a gente já tem praticamente o conceito, né? Já está pronto aqui. A gente ordenou do menor para o maior, então já começam a aparecer algumas coisas que a gente comenta nos vídeos, né? Sim, eu parei um pouco de fazer, porque esse ano ainda não tem dados, mas eu vou fazer com os dados de 22 junto, tá? Para ficar legal para vocês. Então, como os dados já estão ordenados e está preservada a data e o preço em que eles ocorreram, nós temos o mínimo, que é esse aqui, 5,93, é a taxa mínima do IPCA 29 até agora, e a máxima, 6,38. Olha aí que legal. Agora, para a gente começar a entender a distribuição por frequência, o que a gente vai fazer? A gente vai repartir ao meio essa amostra aqui. Então eu vou pegar do meu elemento 1 até o meu elemento 15 e nós vamos deixar com uma corzinha. Pode ser o amarelo? Pode ser o amarelo. Acho que ninguém vai brigar comigo se eu escolher o amarelo, né? E a outra corzinha pode ser o verde, né? Acho que ninguém vai brigar comigo se eu escolher verde e amarelo, né, pessoal? Então vamos colocar aqui tudo em destaque para ficar mais fácil de ler. Então olha só que interessante o que eu já consegui estabelecer com essas medidas muito simples, tá? É claro que a gente não faz assim, a gente manda ali no comandozinho da fórmula, mas eu estou fazendo aqui devagarinho para explicar para vocês.
o que eu tenho? Eu tenho a minha amostra dividida em duas partes, e a primeira parte, olha aqui, pessoal, são as taxas menores. E a segunda parte são as taxas maiores, certo? E aí nós temos, coincidentemente, a mediana distribuída nos dois, né? Que é 6,15. Porque 6,15 eu tenho a metade das taxas abaixo disso e 6,15 a outra metade acima disso. Olha só que bacana essas conclusões que a gente já conseguiu tirar daqui. E a gente pode também, pessoal, denominar isso de outra maneira. Como eu sempre falo nos vídeos, né? O percentil 50. O que é o percentil 50? É isso aqui, pessoal, é esse ponto aqui, onde a metade dos valores estão abaixo e a outra metade está acima. Qual é o percentil 50 de taxa do IPCA 29? 6,15%. É o percentil 50. E é exatamente também onde está o Q2, Q2 para o Q3, né? A divisão ali entre o Q2 e o Q3. Agora, nós vamos ir um pouco mais adiante. Nós vamos estabelecer os quartis. Só que aqui a gente tem uma dificuldade a mais. Qual seja, eu tenho 15 amostras aqui. Como é que eu vou dividir isso aqui? Não tem como, né? Como é que a planilha faz? A planilha pega ali um valor médio projetado que seria na célula 7,5. Só que não existe célula 7,5, então é um valor plotado, tá? Não é uma média aritmética simples. Isso aí é um cálculo estatístico que a planilha faz, tá? Então nós vamos ter que fazer aproximado aqui. Então nós temos 15 elementos aqui. Vamos até o 7, o sétimo ou o oitavo. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8. Por quê? Por que eu escolhi 8? Eu escolhi por conveniência. Por quê? Porque eu vejo aqui 601, 602 e aqui eu vejo 606, ó. Parece que está mais diferente aqui. Então, esse grupinho, um vai ter 7 elementos, outro vai ter 8. Paciência, né? Porque o nosso número aqui não é divisível por 4 em inteiros, né? E nós vamos mudar a cor. Pode ser a cor laranja? Pode, né, Nathan? Estou ouvindo aí vocês me dizendo que eu posso. Muito bem. Então, olha só, pessoal. Eu peguei o conjunto inteiro e dividi pela metade. Peguei a primeira metade e dividi de novo pela metade. E agora eu vou pegar a metade superior e dividir pela metade também. Então vamos lá, pessoal. Aqui na taxa, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ali. 6,20, 6,22. Vou deixar aqui. Aí fica igual à primeira também. E aqui nós vamos então mudar o tom do verde para ficar fácil de ler. Vamos ver um bem clarinho aqui. Aí. Voilá, pessoal. O que nós temos na tela aqui na frente, na nossa frente? Nós temos os quartis. Tá aqui, ó, o primeiro quartil de taxas, indo de 5,93 a 6,02, que foram as taxas mais baixas até agora para investir no IPCA 29. Nós temos o quartil do meio, ou a metade inferior, digamos assim, de 6,06 a 6,15, que é o Q2. O Q3, quando as taxas começam a ficar muito boas. Vejam, o Q3, olha aqui o Q3. Ele já começa acima, no percentil 50 para cima, e vai até quem aqui? Percentil 75, certo? Então aqui, vai de 6,15 a 6,22. E o Q4, tá aqui, que vai de 6,23 até o máximo. Percentil 75 até o máximo, que foi 6,38. Certo? Aí, quando a gente começa a abrir muito o tempo, então a primeira coisa que a gente percebe nessa distribuição é que sim, ela tem influência dos últimos momentos. Porque se a gente pegar as datas aqui, ó, a gente vê que as melhores taxas ocorreram ali, ó, dia 7, 8, 9 e 10 de fevereiro. Isso não é por acaso. Isso é pelo momento
econômico, ou um momento de estresse, ou um momento em que os caras estavam mais falando bobagem no mercado. É assim. E a gente pega aqui, ó, por exemplo, 16 de janeiro, 17, 18 de janeiro, 20 de janeiro. Olha ali, ó. O que a gente tem? As taxas mais baixas, ou seja, em que o mercado estava mais calmo. Então, pessoal, tem uma influência do tempo e do momento, certo? Por isso que esse método, ele é muito bacana, ele é muito legal de ver. Agora que a gente está mostrando aqui claramente como ele é feito, é assim que, quando não existia computador, o pessoal tinha que fazer. Tinha que ordenar todos os dados e separar as faixas de distribuição. É super simples. Provavelmente o seu filho, uma criança aí, nas primeiras séries do ensino fundamental, consegue fazer isso com uma amostra pequena, claro. Né? Coloca aí 5, 10 elementos, ele coloca em ordem para você e separa os quartis, certo? Então, pessoal, só que qual é a limitação? Então, ele é muito bacana. Então, a gente sabe, por exemplo, que agora 6,15 é uma taxa boa e 6,23 é uma taxa excelente, certo? O que não quer dizer que as taxas anteriores sejam ruins. Muito pelo contrário. Para longo prazo, esse período aqui é muito curto, mas para longo prazo a gente sabe que isso aqui é excelente. Todas as taxas são excelentes. E aí, pessoal, qual é a grande limitação? A grande limitação é assim, ó, que aqui, por exemplo, a gente tinha uns dias de calma no mercado e aqui a gente tinha os dias de agitação no mercado. Então, o que manda na coisa não é a estatística. A estatística é o espelho. É uma maneira de organizar os dados e de te mostrar. Por isso que eu fico chateado, sabe? Com o pessoal aí querendo fazer mágica ou querendo te vender coisa com a estatística. Porque não está certo. A estatística é um método, claro, respeitando, é uma ciência, mas eu digo um método aqui, que eu estou usando aqui para me informar o que historicamente aconteceu, certo? E agora que eu acho que está muito claro para todo mundo que está me ouvindo como é que isso aqui é feito, como é que a planilha faz, você vê que não existe nenhuma mágica e nenhum poder de adivinhar, porque a gente não sabe como é que vai ser semana que vem, como é que vai ser março, como é que vai ser abril. Estou gravando o vídeo no Carnaval de 2022, só para vocês se localizarem, se estiverem me ouvindo depois. E isso os quartis não vão adivinhar. Mas quando a gente pega um ciclo suficientemente longo da economia, a gente pode ter algumas informações interessantes. Então, por exemplo, se eu abrir mais o IPCA, então deixa eu mostrar antes como é que eu fiz aqui ó, o do 29 inteiro e com o cálculo que a planilha calcula. Olha ali, pessoal. Fechou perfeitamente, porque é exatamente isso. Ó, a planilha mostrou o mínimo, o Q1, terminando em 603, ó, então ele plotou um valor possível aqui, entre 602 e 606. O Q2 terminando em 6,15, e ali está tudo bem, que é o percentil 50. O Q3 terminando em 6,20, aqui ele deu 6,22, uma pequena diferença. E o máximo que é 6,38. Então tá ali, pessoal, é isso aí. Quando a gente pega, então, vamos pegar o 35, que eu fiz desde 2022. Então, pessoal, a gente começa a ver aqui, ó, quais as datas aqui? Ó? As datas praticamente as do começo de 22. Por quê? Porque nesse período histórico a gente tem uma escalada de taxas. Qual o período histórico, Natan? Para contextualizar bem, do problema sanitário mundial para cá, a gente teve uma piora muito grande nos juros do país. Eles aumentaram muito, desorganizou, desestruturou muito a economia brasileira, que estava assim, principalmente o mercado estava bastante eufórico em 2019, com a aprovação da reforma da Previdência e a provável economia aí de R$ 1 trilhão ao longo de 10 anos.
depois caiu para 800 bilhões, enfim, e aí veio 2020 com aquele baque, né, e o governo tendo que gastar 500 bilhões de reais, né, não de dólares, de reais, numa tacada só, né, em função do problema sanitário. Então, esse momento histórico a gente está cada vez mais piorando, e aí tendo os reflexos econômicos de tudo, né, da inflação, da alta de juros, enfim, porque os problemas estão muito correlacionados, certo? E tudo começou realmente com a grande desorganização econômica mundial com o evento sanitário. Então, pessoal, então a gente vai ver isso, e a gente vai ver as melhores taxas. E aí, como vocês estão vendo que a amostra é grande, eu já deixei colorido aqui para vocês todas as taxas ordenadas. Isso aqui é janeiro de 22 a fevereiro de 23. E a mesma coisa. E aí a gente começa a ver, ó, as taxas acima de 6%. Olha ali, ó. Elas, quando que elas acontecem, pessoal? Julho de 22. Daí depois nós temos de novo em dezembro. E aí tem novembro, alguma coisa em novembro. Então a gente pode ver claramente o que aconteceu ao longo do tempo, certo? Com esse recurso aqui, tá? É claro que eu não pretendo fazer isso toda semana para vocês, mas eu achei que era muito importante demonstrar para vocês o que é a distribuição por quartis, como ela nos ajuda e como a gente pode usá-la com prudência, com sabedoria, certo? Não vai adivinhar a próxima taxa, não vai adivinhar o que vai acontecer semana que vem, mas vai te dar um termômetro, uma bússola muito interessante do que aconteceu até agora com o título e vai te dar uma noção assim, olha, essa taxa que eu estou comprando agora, se não me engano, os títulos fecharam a 6,25, uma coisa assim. Essa taxa é boa, pelo que já aconteceu no Tesouro Direto, é boa. Tá aqui, ó, 6,25 tá no melhor quartil, inclusive. Do passado. E no 35, Nathan, como é que é? Vamos ver aqui. 6,25 também está no melhor quartil, no quartil 4. Que não é sempre que a gente vai conseguir, mas ainda está rodando esse quartil bem bom aí para a gente poder investir. Tá certo, pessoal? Deixem as dúvidas aqui nos comentários. Muito obrigado por ouvir e bons investimentos a todos.